Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. Meio-dia e 59 minutos. Muito bem, certo o seu comeu, dia 9 de fevereiro do ano da graça de 2024, Carnaval 2024. Olha, gente, seguinte, baixa um pouquinho o BG, Sérgio. É o seguinte, nós vamos conversar hoje com o Dr. Aquiles Lima, que é cirurgião vascular, e a gente vai falar sobre as complicações vasculares da dengue, tá? Agora você baixou demais o BG. Mas, rapaz, me deu um carocinho. Esse pianinho aí é... Pronto. É bom, né? Isso. Pronto. Tudo certo aqui, né? As complicações vasculares da dengue. E por que a gente vai falar sobre esse assunto? O especialista vai explicar para vocês que a gente vai até rolar um vídeo. Se você não está assistindo ainda, entre agora no seu celular, anota aí no YouTube NN Play, tá? Nós vamos passar um vídeo aqui agora de uma paciente que teve as pernas e as mãos amputadas por conta da dengue. Um detalhe, o Saúde em Foco não toca terror aqui, tá? Ninguém aqui vai ficar tocando terror, que a gente não faz isso. Há 11 anos que a gente não faz isso aqui, tá? Mas a gente precisa chamar a atenção da população, por quê? Porque há alguns tempos atrás, em 2019, né, a gente estava entrando numa pandemia e era exatamente nesse momentinho aí do Carnaval. Não, liberaram tudo, tá tudo certo, tá tudo maravilha. Foi no Acre, foi, Sérgio Paulo, que você falou pra mim da dengue? Marcão? Hã? Rondônia, Mato Grosso, com surtos de Brasília também, se eu não me engano, né? Já começou. Então, assim, depois do Carnaval, passar da ressaca aí todo mundo, eita, a dengue pegou, né? Aí vão tratar depois. Igual a pandemia, lembra? Que liberaram todo mundo pra passear casa lá no Carnaval? Né? Depois tava todo mundo junto se lambendo, aí não, agora vamos apartar. Como é que você faz isso? Né? Então, assim, a gente vai alertar a população para que tenha muito cuidado com esse problema, porque a dengue, além de matar, ela também ainda pode trazer sérios problemas para as pessoas. Então, daqui a pouco o Dr. Aquiles Lima vai estar aqui com a gente falando sobre isso. Tem uma matéria, Marcão, que está aí no portal Saúde Agora, tá? Portal Saúde Agora. E eu vou ler aqui. É a história de uma mãe. Em 2019, Poliana Matias de Souza tinha 15 anos e levava uma vida como qualquer adolescente da sua idade. Estudava, namorava e ajudava a cuidar do irmão mais novo e da casa. Eu vou colocar aqui, Marcão, para você ver se você coloca aí na tela a foto da garota e da mãe. Vamos lá, já está no seu WhatsApp, enquanto eu leio aqui. Com sintomas, mas ela viu sua vida mudar radicalmente por causa da dengue. Com sintomas clássicos da doença, como dor de cabeça, dor no corpo e febre, Poliana recebeu os primeiros tratamentos para a doença em casa, sob os cuidados da mãe, Elisângela Maria Matias Correia, que é enfermeira. Ao ver que a filha passou a ter sintomas mais graves, como vômito, dor de barriga e confusão mental, ela levou Poliana para a emergência de um hospital particular de Divinópolis, em Minas Gerais. Abre aspas, o médico disse que era uma dengue clássica e que a minha filha estava com frescura de adolescente porque havia brigado com o namorado, conta Elisângela. Relato da mãe aqui, tá? Continua com as aspas, mas eu sabia que aquele sintoma de confusão mental poderia significar um problema neurológico e insisti para que ela fosse examinada por um neurologista. A enfermeira conta que, ainda no hospital, enquanto aguardava o resultado de uma tomografia, Poliana começou a ter convulsões. Mesmo com medicação, a adolescente não apresentou melhora. Abre aspas, ela foi entubada e colocada em coma para que os médicos conseguissem controlar as crises convulsivas, mas ela não melhorou, diz a mãe. Poliana ficou 11 meses internada, sendo 7 deles em coma, de acordo com sua mãe, e chegou a ser desenganada pelos médicos. Com 3 meses de internação, eles disseram que minha filha não voltaria do coma e iniciaram os procedimentos de morte encefálica, diz a enfermeira.
Mas, nesse dia, ela teve novas convulsões e voltou a ter atividade cerebral. Segundo a família, Poliana teve meningoencefalite, a inflamação do cérebro e das meninges. O tecido que reveste o sistema nervoso central, que pode ser causada por um vírus, fungos, bactérias ou parasitas. Ou seja, o vírus da dengue atingiu o sistema cerebral de Poliana, causando danos irreversíveis. Atualmente, com 19 anos, a estudante perdeu a visão, os movimentos do corpo, respira com a ajuda de aparelhos e faz uso de sonda para se alimentar. Eu não estou falando aqui de algo que não seja uma doença, que não seja a dengue. Eu estou falando de um caso aqui da dengue. Tá? Por isso que o Dr. Aquiles Lima escolheu esse tema. E a gente, como eu falei, não quer assustar ninguém, mas a gente precisa alertar a população. Tem um carnaval em andamento, igual da Covid, lembra? Tá todo mundo solto. Olha, você tá solto, viu? Você tá solto, meu filho, né? Rapaz, bicho, deixa para negócio tão sério, tava tão compenetrado. Então, você tá solto e depois vem aquele negócio que a gente já sabe. Então, assim, muito cuidado. Esse mosquitinho, ele causa várias doenças, muitas delas letais, igual a dengue hemorrágica, dengue que mata, dengue mata. Doutor Aquiles, boa tarde, prazer em vê-lo agora. Primeira vez em 2024 que a gente está se encontrando aí, saudade, nego velho, de tu, e a gente conversar aqui sobre um assunto muito importante, muito sério e muito grave. Eu estava lendo um relato de uma menina aqui que perdeu todos os movimentos, menina de 19 anos, né? Atualmente ela perdeu a visão, os movimentos do corpo e respira com a ajuda de aparelhos e faz uso de sonda para se alimentar. Você imagina o que é uma mãe ter que conviver com uma dor dessa em casa o resto da vida, né? Até quando Deus resolver chamar a garota. Exatamente. Boa tarde. Finalmente de volta, 2024, uma alegria, como sempre, de estar aqui nessa casa maravilhosa. E, André, eu gostei, assim, eu precisei trazer esse tema. Eu não sou infectologista, mas eu sou médico, sou clínico e sou generalista, na verdade, como formação, mas cirurgião. E a gente, como vascular agora, a gente pede para não chegar no ponto de acompanhar um paciente com a gravidade da dengue, principalmente com uma complicação séria que pode dar nos vasos dos braços e pernas dos pacientes da gente, que pode, numa situação, levá-los até perder os dedos, perder perna, perder braço, mão. E a gente nunca imagina que isso pode acontecer com a dengue, uma vez que na cabeça da grande maioria das pessoas a dengue é aquela doença que tem dor nos olhos, dor no corpo e febre, e acabou por aí. E dor de cabeça, se for muito. Exatamente. Então, assim, em virtude desse surto que está havendo, principalmente no Nordeste, eu posso falar pela nossa região, né? Nossa região Nordeste. Então, eu pensei em trazer esse tema para alertar a nossa população, para que as pessoas que estão nos escutando, que estão acompanhando no programa na internet, também alertem seus familiares, e os familiares alertem os amigos, os vizinhos, para que isso se torne uma corrente para o próprio povo. O povo tem que aprender a cuidar do próprio povo, porque nem sempre, e ultimamente, muitas coisas a gente não pode esperar de quem teoricamente teria o poder de fazer. Então o povo tem a capacidade de se cuidar em alguns aspectos, sim, e a dengue, no meu ver, o povo tem uma grande parcela de possibilidade de se prevenir. Não quer dizer que o povo vai ser responsável pelo tratamento deles, mas a prevenção, ultimamente, tem sido uma das atitudes que tem livrado muita gente de desenvolver um tipo de complicação dessa. Muito bem. Quero mandar um abraço aqui para o Dr. Williams, que está ouvindo a gente aqui. Muito obrigado, querido, pela sua audiência aqui. Que bom. Né? Que bom. É seu colega. Que bom. Ele conhece, rapaz. O cara ele conhece. Muito bem. William, você vai me ajudando aí, viu, amigão? Mas, olha aí. Olha aí. Brasil, olha aí, gente, a manchete, tá? Tá na tela aí, no NN Play. Brasil pode ter recorde de casos de dengue em 2024, já diz o Ministério da Saúde, tá? Então, assim, vacinação começou nessa sexta-feira para crianças de 10 a 11 anos, e irá avançar a faixa etária conforme novos lotes foram entregues pelo fabricante.
E a gente espera que consiga alcançar a população inteira. Tá bom, as crianças precisam ser protegidas. Mas e os idosos? E as pessoas que têm comorbidades? Nós vamos discutir Né? isso também. Pois é. Grande Fazer abraço alguns aqui. comentários. Ele tá dizendo assim, manda um abraço aqui, sempre em Sebastião, sempre em São Sebastião. É né? verdade, é verdade. Um abraço, doutor Williams, grande abraço. Meu vizinho, meu futuro vizinho, rapaz. Eita, coisa boa. É vizinho de parede mesmo. Rapaz. Termine logo, meu filho, né? Pra gente ficar ali palestrando, tomando umas águas ali, umas águas ardentes. Deixa pra lá, esse negócio de... né? Mas, doutor Aquiles, o senhor me trouxe aqui, um abraço aqui, meu querido amigo Luciano Cavalcante, irmão, e a Gilmara também, né? Uma coisa Ana boa, Paula André. Caetano. Oi. Ana Paula Caetano. Eu também atendi uma paciente essa semana que o marido dela disse que não perde um Saúde em Foco. Como é o nome do homem? Agora lascou. Ele não vai me desculpar. E a paciente também não vai. Rapaz. Porque eu não me lembro. Ela me falou o nome do marido dela, mas se ela estiver escutando, e eu acho que ele está escutando agora, ele disse que ele não perde um, é fã de carteirinha. Não perde de jeito nenhum. Coisa boa, que Deus abençoe. Aquiles, você nos trouxe um vídeo, a gente não vai colocar o áudio porque está em inglês. Isso tudo bem. Né? Mas entenda, a paciente, gente, apesar de ser um vídeo de língua inglesa, a paciente contraiu dengue, não é isso? Isso, exatamente. E aí você vai ver que ela entrou no hospital normal. Se você não entrou, eu vou dar aí um minutinho para você entrar aí. Vai lá no YouTube, no seu celular e coloca lá NN Play. Estamos ao vivo lá, tá? É um vídeo de uma mulher nova que ela entra inteira no hospital e sai de cadeira de rodas com 2 pernas amputadas e as mãos, parte das mãos amputadas também. Espero que a política do YouTube permita a gente mostrar essas imagens. São imagens fortes, vamos logo avisar aqui. Mas isso é importante para que a gente tenha a ideia da gravidade desse problema, né? É importante. Vai hibernar não, Marcão. Tenha que vergonha, o cara tá aqui ao vivo. Entendeu? O Marcão tá dizendo aqui que vai hibernar. Coloca aí no YouTube. Vamos lá. Vamos colocar no ar. Doutor Williams está dizendo que bom carnaval. Bom carnaval também. Eu vou sair naquele bloco azulejo, viu, doutor Williams? Eu sou o presidente da liga. É o bloco dos bonitinhos quadrado e liso. É o bloco azulejo. Vamos lá, Marcão. Ana Paula Salles, um grande abraço para você. Tá presente. Tá presente. Olha aí. Tá aí, a mão já estava roxa, ela tá ali no hospital, ali já tá amputado, né, a parte dos dedos amputados, né, e aí a família fazendo uma oração na recepção do hospital, né, uma vigília, as pessoas ali estão orando, clamando, pedindo a Deus pela vida da pessoa. Aí ela recebe a visita de um sobrinho, né, fica bastante emocionada. Aí ela já fez a cirurgia, né, Aquiles? Isso. Aí ela já fez a cirurgia, bastante emocionada, bastante debilitada. Não é fácil, não deve ser um negócio, deve ser uma coisa terrível, né? Ela já está sem as mãos, ou parte das mãos. E aí é o momento onde ela deixa o hospital. Tá aí a paciente sem as 2 pernas e sem a parte das mãos. Olha aí. Vítima da dengue. Exatamente. Doutor Aquiles, vamos lá então agora para a parte que interessa a sua especialidade, que é da sua especialidade, que é a questão das complicações. Sim. Dá né? pra gente ir Pode deixar na tela, viu, Marcos? conversando de tudo, André, para que as pessoas entendam um pouco da doença, entendam um pouco o que é que a doença causa, para depois ter uma noção do que é. Isso foi aqui, não? Eu não sei se foi aqui, André. Isso aí eu realmente. Marcão, não sei aquela te manchete dizer. que você colocou lá, dá pra congelar? Daquele jornal? Olha que dificuldade, gente. Não. É a anterior desse vídeo. Do vídeo. Aparece uma manchete dizendo que eu acho que é antes um pouquinho daí. É, um pouco antes. Acho que é 2 quadros antes, eu acho. Depois daí. É. Isso. Aí. A fotógrafa é brasileira, cara. Volta lá, dia a dia. A fotógrafa e servidora pública estadual Cris Guerra deixou ontem o Hospital Nossa Senhora das Dores
e já está em casa após uma larga internação devido à dengue. Ela é brasileira, não tem nada dos Estados Unidos, não. É porque colocaram o vídeo e colocaram uma música em inglês. Isso. Então aí eu interpretei mal aqui. Marcão, vê se tu consegue pegar essa manchete para mim. É do jornal Dia a Dia. A guerreira já está em casa finalmente. Se colocar isso aí, deixa eu ver. Vai lá, que ele vai repercutindo aí esse trem enquanto eu encontro. Beleza. Então, gente, eu trouxe... É meio que um vascular falando de uma doença que, teoricamente, seria pelo infectologista. Mas, no meio médico, a gente sempre comenta e se comunica por conta das complicações que acontecem dessa doença. A dengue é o que a gente chama de arbovirose. O que é a arbovirose? É uma doença viral que é transmitida por mosquito. A gente chama de arbovirose. Então, a doença em si, ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é famoso, né? A gente já sabe, aquele mosquitinho com as canelas brancas, falando grosseiramente. Então, esse mosquito, André, ele tem a prioridade, tem horários preferidos de fazer a inoculação ou tomar o sangue, se alimentar do sangue das pessoas em períodos. Ele tem período, por exemplo, período matutino, período pela manhã e período no final da tarde. Então, no meio termo, horário meio-dia até metade da tarde, 3h30, 4 horas da tarde, talvez pela temperatura, não tenho uma certeza com relação a isso, mas o horário preferido da fêmea fazer o alimento, se alimentar de sangue humano, geralmente é cedo da manhã ou no final da tarde. Então são 2 horários preferidos que teoricamente o paciente seria infectado com esse vírus, com a picada do mosquito. Que horas? Pela manhã, pelo período da manhã cedo, até umas 8 horas, 9 horas, e depois à tarde, a partir das 5 horas para frente. Entendeu? Geralmente finalzinho da tarde, 5 horas para frente, ele tem essa predileção de fazer essa alimentação com o sangue humano, tanto no começo da manhã quanto no final da tarde. Então, o que acontece? A fêmea, ela se alimenta do sangue. Esse sangue, geralmente, quando ela tem esse vírus, é na saliva do mosquito, e ela contamina aquele sangue. A partir do momento que ela passa para os filhos dela, para essa prole, e ela, toda vez que ela pica uma pessoa, já com essa saliva infectada, ela consegue passar esse vírus para o ser humano. Passando para o ser humano, esse vírus se replica rapidamente, de uma célula para outra. Há uma infecção, porque o vírus ele entra em contato com as células e ele começa do sangue e começa a se difundir dentro do corpo humano, levando, em média, André, de 4 a 7 dias para a pessoa iniciar esse processo de infecção. O período de incubação, que a gente chama, que é o tempo em que ele é picado para ele desenvolver totalmente os sintomas iniciais, varia. Mas, no geral, 4, 7 dias, podendo chegar um pouco mais. Mas essa doença, que ela é dessa forma, que é transmitida pelo mosquito, começa com sintomas que podem se confundir muito com outros tipos de problema. Não só a dengue. Não é porque existe um surto de dengue que ninguém vai ter outra coisa que possa causar os sintomas parecidos. Por quê? Porque os sintomas da dengue são muito comuns para outras doenças também. Se você tiver uma gripe, lógico, a gripe você vai estar espirrando, mas se você tiver contato com algum outro tipo de vírus, do influenza, por exemplo, você pode desenvolver febre, dor de cabeça, dor no corpo, e ficar realmente bem debilitado, e necessariamente isso não será uma dengue, entende? Uhum. Então, os sintomas, o que leva às vezes o paciente a progredir na doença é justamente o tempo de diagnóstico, que às vezes não se chega a um diagnóstico preciso ou não se pensa no diagnóstico para poder investigar. Então, esses sintomas iniciais, normalmente, eles progridem, podendo levar o paciente a começar a passar de estágios da doença, podendo complicar se não tratada de forma adequada. Detalhe é que o dengue pode se apresentar tanto assintomático, ou seja, o paciente está desenvolvendo a doença, mas naquele momento ele está sem sintomas. Ele varia desde esse sintoma, assim, que ele inexistente, que ele não tem, até
as complicações mais graves do dengue, que é o choque hemorrágico da dengue, entende? Então, no geral, você tem a transmissão nesse período. Cada vez que ele entra em contato, os vírus começam a produzir dentro do corpo humano ativações do sistema imunológico e principalmente produções também de citocinas, que a gente chama, que são proteínas, e ativação de anticorpos também dentro do corpo humano. A partir do momento que ele estimula a produção de citocinas, que a gente chama, existem as citocinas que são anti-inflamatórias e as que são inflamatórias. Quando ativa as inflamatórias, justamente essas começam a causar danos tanto no endotélio vascular, na parte de dentro, interna dos vasos, e isso vai gerar uma série de inflamações internas nos vasos de forma difusa, do corpo inteiro, podendo levar a cada vez mais essa parte inflamatória a alterações no corpo e nos órgãos, chegando até, para você ter uma ideia, a fazer uma insuficiência hepática, uma pancreatite. O rim o fígado parar de funcionar, para você ter uma ideia, por conta dessas alterações inflamatórias que o vírus é capaz de causar. Se tratando da parte vascular, aí nós vamos progredir nessa doença, podemos dizer assim. O paciente que tem contato com o vírus, que começa a desenvolver a doença, pode chegar num ponto dela evoluir de doença clássica, que é a dengue clássica, com esses sintomas que a gente citou agora, até chegar no ponto da dengue hemorrágica. Como dengue hemorrágica? Como é que existe essa hemorragia? O corpo acaba baixando por conta das alterações que o vírus causa. Lei. Isso aí, exatamente, hemorrágica. Isso. Deixa aí, Marcão. Deixa aí. É bom a gente, quem está acompanhando pelo NN Play, tem uma ideia melhor, porque tem imagem, tá? Isso. Na dengue clássica, febre súbita e alta acima de 40 graus, né, doutor? Isso. Acima de 40 graus, então se for geralmente, mas né? é sempre bom a gente ter uma noção que, eu sempre falo isso para meus pacientes, o corpo humano não é matemática, sabe? Quando a gente olha na literatura, tem isso, acima de 40 graus, mas existem alguns pacientes que não têm essa febre dessa forma, mas estão com a dengue. Por isso que é importante suspeitar e investigar, entendeu? Porque nem sempre a temperatura que está na literatura é a que você vai encontrar fidedignamente, ou seja, a mesma coisa que tem no livro, você vai achar no paciente, entendeu? Mas, no geral, acima de 40. Aí, ó, dor atrás dos olhos, piora com o movimento ocular, Isso. ou seja, né, você mexendo os olhos, falta de apetite e de paladar, dor nos ossos e nas articulações, fortes dores de cabeça, manchas vermelhas parecidas com sarampo na pele, náuseas e vômitos, e moleza e cansaço. Essa é a clássica, tá? Essa é a clássica. Agora vamos para a hemorrágica, que antes do intervalo. Dificuldade de respiração, perda da consciência. Olha aí isso, tá? Foi o que justamente aconteceu com aquela garota que a gente falou aqui antes do doutor Aquiles chegar. Confusão mental, agitação e insônia. Pode chegar a isso. Sangramento na boca, nas gengivas e nariz. Gente, não significa que você tem que ter tudo isso, né, doutor? Você exatamente. pode ter uma parte desses sintomas e já ter a dengue hemorrágica. Vômitos intensos, boca seca e muita sede, pulso fraco, fortes dores abdominais contínuas, não como cólicas, e pele pálida, fria e úmida. Essa é a hemorrágica. A hemorrágica. Então, André, até chegar lá, como eu falei, o paciente pode progredir na doença. Progredindo. Ou seja, vai aumentando as... Você pode vai evoluindo a evoluindo. Doença. Porém, assim, lógico, dentro do dengue o que se conhece hoje, que ele tem 4 tipos de dengue, 4 tipos de vírus voltados para a dengue. Então, teoricamente, quando você pega um tipo de vírus, ele te dá uma certa imunidade temporária por um tempo, entendeu? A respeito das outras cepas. Então, temporária, porque depois que passa aquele tempo, se você entrar em contato com ele, você pode desenvolver sim a próxima dengue. Então, são 4 sorotipos, um deles tem a maior chance de desenvolver a dengue hemorrágica e o paciente apresentar esses sintomas que a gente apresentou aí. Então, no geral, o que se vê? Que o paciente tem esses sintomas que a gente comentou na dengue clássica e se ele evoluir para dengue, começar a evoluir para dengue hemorrágica, o que geralmente acontece? Pode acontecer aquela confusão mental? Sim.
Boa parte das vezes o paciente evolui com dores abdominais, pode apresentar até o olho amarelado, até por complicações hepáticas. O fígado da gente é o que metaboliza tudo todo o nosso funcionamento passa pelo fígado, e a maioria das vezes, quando vai complicar com relação à parte hemorrágica, ele complica o fígado também. Então, às vezes o paciente pode ter isso, náusea, vômito, e essa dor não cessa. Geralmente essa dor permanece, mesmo que ela não seja de intensidade muito grande, mas ela permanece. E o paciente consegue evoluir com esse tipo de situação até, para você ter uma ideia, a partir do momento que ele começa a entrar nessa parte de choque do dengue hemorrágico, além das petequias, que a gente chama de petequia, essas pontinhas vermelhas que podem estar na perna, no braço, mas a maioria das vezes é nas pernas e nas extremidades, o paciente pode baixa a quantidade de plaquetas, que plaquetas são as células responsáveis pela coagulação, baixa a quantidade de plaquetas e altera o sistema de coagulação do paciente, fazendo com que o paciente tenha maior facilidade de sangramento. Que tipo de sangramento? Pode ser um sangramento pelo intestino? Pode. Como é que o paciente vai ter? Pode ter sangue nas fezes ou fezes escuras, mais pretas. Pode ser por isso. Se o paciente desenvolver, além disso, começar a apresentar baixa de pressão, pele fria, sudorese, que a gente chama, que é suar bastante, e a pele fria, ele pode estar evoluindo realmente para uma complicação a mais. Para além da dengue hemorrágica, o choque hemorrágico da dengue, que provavelmente foi o que aconteceu com aquela moça. E quando isso acontece, André, o choque hemorrágico, existe naturalmente, o corpo se defende. Como é que ele se defende? Quando há uma baixa de pressão, com chance de sangramento, e a pressão do paciente começa a baixar, todo órgão da gente precisa de uma quantidade de pressão suficiente para manter ele funcionando. E aí o corpo se defende. Como? Ele distribui, ele puxa o sangue todinho para as partes nobres, que a gente chama de órgãos nobres. O cérebro, o coração, o pulmão, fígado, rim, pâncreas, baço. E aí, ou seja, o sangue todo, praticamente, mas o sangue é mais drenado para a região do tórax e do abdômen, deixando as extremidades praticamente com muito pouco sangue para funcionar. Então é por isso que ocorreu aquilo. E aí pode acontecer uma isquemia de extremidades, ou seja, pela falta de sangue, por conta do choque, a baixa de sangue, o corpo se protege trazendo sangue para as regiões centrais, e as regiões periféricas podem sofrer com isso, causando isquemias, ou seja, morte do tecido da extremidade. Então, ali por isso que a mão dela já ficou roxa, exatamente. E aí vai piorando, pode vai agravando, porque enquanto o choque não for compensado, aí aquela isquemia ela vai permanecendo. Só que o corpo só segura um tempo sem sangue adequadamente. Quanto mais tempo passa, a chance de morte do tecido existe. E alguns tecidos não resistem de tanta falta de sangue que eles precisam, e acaba morrendo. Aí o paciente pode amputar não apenas os dedos, como a moça também precisou amputar parte da perna, ficando daquela forma na cadeira de roda por conta de uma complicação hemorrágica da dengue. Tá bom, vamos para o intervalo. Um abraço aqui, Luciano diz assim: abraço, Pepes, doutor Aquiles merece todo o nosso respeito. A Cleide Alves diz assim: misericórdia, Senhor. O Vitor, meu guitarrista topado aqui, diz assim: a verdade tem que ser dita, esse é o melhor programa. Obrigado, meu irmão, um grande abraço para você, Deus abençoe você, a Carolzinha, tá bom? Vou pro intervalo, você manda a sua pergunta para cá, dúvida para 99639-8389, um abraço a Deus HD, dizendo que bom que o doutor Aquiles está de volta, né? Então, você tem dúvida sobre a dengue? Tá na hora de perguntar. 99639-8389. Manda suas dúvidas para cá, que o doutor Aquiles Lima vai tirá-las todas após o intervalo. A gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem.
SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Pois é, o assunto é complicações vasculares da dengue. Estou falando com o doutor Aquiles Lima, que é cirurgião vascular, e o assunto é esse, tá? Doutor, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Sim. Algum tempo atrás, ou muito tempo atrás, né, devia ter uns 19 anos, faz pouco tempo, né? E o governo tinha aquele carro fumacê, que era um cheiro de maracujá podre, Sim. né? Inclusive, Maracujá podre. era um cheiro de maracujá horrível, podre ali. E ali, eu me lembro que eu morava com a minha tia, minha mãe que me criou, né, que é ela. E aí, quando passava aquele negócio, eu achava muito fedorento e eu ia fechar a janela. Eu disse, não feche não, que senão não mata o mosquito da dengue. Aí tinha que dizer, não, querido, de deixar esse maracujá podre entrar aqui. Eu não sei se aquilo funcionava, se tinha algum respaldo científico para funcionar, mas o seguinte, a informação é o seguinte. O mosquito, nenhum deles, ele gosta de perfume, tá? Eu me lembrei de uma música do Falcão. Diz que eu sei que a burguesia fede, mas tem dinheiro para comprar perfume. Ah, meu Deus. Mas falando sério, então, o mosquito, ele não gosta de perfume. Sabia disso, Sérgio Paulo? Pois é. Então, assim, a população brasileira já é sofrida. Já é uma população que não tem muita condição financeira para comprar muito repelente, que não é uma coisa barata. Né? Mas, gente, ó, tô aqui com um especialista para advertir e está fazendo isso. Se você tem hidratante em casa, hidratante mesmo, de pele, nesses horários que o doutor falou aqui, no começo da manhã, de 6 às 9h30 da manhã, mais ou menos, largue nas pernas, meu filho. Durma de meia, faça que nem eu. Eu me acordo de manhã, ficou parecendo um velho, né? Tô dando bermuda de meia, vou botar o lixo lá de fora, minha esposa diz, você não tem vergonha não? Eu digo, não, eu tô roubando, né? Eu saio de meia pra botar o lixo lá de fora, lá, meu filho, não, a coisa mais linda do mundo, eu de meia e de bermuda. É isso mesmo. Né? Por que de meia? Porque é a parte onde o mosquito provavelmente vai picar, é nos pés e nas pernas. Passe hidratante lá, que você vai evitar, porque ele não vai conseguir lhe picar. Até porque, doutor, a altura que o mosquito da dengue fica para picar não é em cima da cabeça, não. É baixinho. A altura baixa. A autonomia de voo dele é curta e boa parte das vezes... Olha aí o Marcão ressuscitando o carro a fumacê. Então, vamos lá. O que é mais efetivo, André? Esse fumacê ou você evitar até que o mosquito se forme? Pois é. Então, você falou aí para mim em off que um ovo então, pode demorar um ano para eclodir. Tem um estudo da USP que fala que o ovo pode demorar em condições, lógico, não é exposto numa pedra levando sol dia e noite. Claro que não. Mas em locais com umidade adequada, ele consegue demorar até meses aguardando uma oportunidade de eclodir, de virar um mosquito, entendeu? Então, por mais que o fumacê seja uma tentativa de melhorar ou de impedir que o mosquito aumente o número de possíveis picadas nas pessoas, o mais efetivo, gente, é a gente evitar que ele seja até formado. E não isso, entendeu? Opa, então não deixar ele nem nascer. Nem nascer. Como é que a gente faz nem isso? Nascer. Então, não vale... Quem está me escutando aí, por favor, eu acho que a gente deve passar isso para nossos familiares. É melhor do que a gente ter que levar a criança, idoso, ou nós mesmos, para um hospital de noite, de madrugada, ou passar por uma situação dessa de ter que sangrar para poder a gente ver a gravidade da doença. É melhor não ter. Então,
O ideal, gente, o mosquito não tem alternativa, ele só pode crescer em água parada. Então, olha, quem tem quintal, olha no teu quintal, não se envergonhe com isso, conversa com o teu vizinho, se você conhece o vizinho de lado, se ele tiver quintal, se tiver sítio, tem muitas pessoas que têm planta dentro de casa, com caqueira que fica aquela água empoçada do lado, que fica a caqueira no meio e a água pro lado, então... Preste atenção. Até aquelas plantas que ficam com água mesmo. Ficam com água dentro dela, exatamente. Então, esse tipo de situação em que tem a água parada, piscina, gente que tem casa de praia, por exemplo, com piscina que não usa mais. Olha ali, ó. Ou você esvazia a piscina, ou você manda alguém tratar. Chama um agente de endemia, pede para ele colocar o produto dentro da água, que aí a gente consegue impedir a formação do mosquito. Porque, para vocês terem uma ideia... a fêmea que coloca os ovos na água, o mosquito tem até 10 dias, ele está pronto para picar, pronto para transmitir a doença, são vários. Aí isso aí você imagine quantos e quantos mosquitos são prontos, em 10 dias fica pronto, e ela pousando em várias poças d'água. Então o povo não pode esperar apenas que as autoridades façam isso. A gente bota fumacê, ou seja lá que tipo de coisa for, se o próprio pessoal, se as próprias pessoas não tomarem consciência disso e tomarem uma atitude. Então eu estou aqui para exortar realmente as pessoas a fazerem o que está ao alcance delas. O resto a gente vai cobrar das autoridades, mas o que for do povo, o povo tem que fazer. É verdade. E tem um detalhe, viu? Você falou em agente de endemias. Sim. Eu queria dar um abraço nesse pessoal. Esse pessoal trabalha, tá? Inclusive lá onde eu moro, eu falei com um dia desse, ela disse assim: André, nós temos dificuldade de entrar na casa das pessoas. Rapaz, quando alguém se identificar como agente de endemias, deixe ela ou deixe ele entrar, por favor. Entendeu? Ele não vai pedir nada para você, não. Mas pelo menos ofereça um copo com água para ele ou para ela, porque eles trabalham debaixo do sol, diga-se de passagem. E pergunta para você: olha, eu posso entrar? Você tem algum vaso de planta? Tem alguma coisa aqui que tenha foco? Entende? Porque às vezes você está tão voador na situação que você não se atenta, né? Mas olha, gente, ralo de banheiro que você não usa muito. Às vezes tem uma área de serviço lá que você não usa, que tem um ralo. Coloca sabão ali, coloca água sanitária ali. Não deixa aquele espaço, né, doutor? Sim. Um abraço aqui para Ana Paula Salles. Boa, doutora. Eu tenho um sonho que é trazer você, doutora Ana Paula Salles, e também a Laurinha Salles. Laurinha, em breve. Aqui em breve. Estarão os três aqui. O Fagner diz assim: ótimo programa. A Lidiane Salles, boa tarde. Parabéns, doutor Aquiles, pelo excelente trabalho. E a Ana Salles diz assim: a prevenção é sempre a melhor saída. Exatamente. Realmente. Aí, doutor, como é que a gente pode impedir essa evolução? Tá bom, eu fui diagnosticado com dengue. Isso. Se eu fosse, eu já estava em pânico. Beleza. Né? Vamos lá. Eu sei que algumas vezes, por exemplo, é o que a gente escuta, né? Algumas vezes eu já ouvi isso. Se eu estou com dengue, é bom me hidratar bastante. O que é bastante? Entendeu? Isso aí é que me assusta sempre. Porque aí eu posso achar que o bastante é o que eu acho. Eu vou tomar 1 litro de água, eu estou bem hidratado. Então, gente, existe um protocolo de hidratação de acordo com o peso do paciente, entendeu? Essa hidratação adequada, os tipos de medicamento que se faz para tirar os sintomas, certo? E o acompanhamento, ele de preferência, inicialmente, pode ser fora do hospital, desde que o paciente não apresente nenhum sinal de risco, mas ele precisa ser avaliado por um médico. Se ficar suspeita de que é uma dengue, ele tem que procurar um médico. E tem que ser notificado, doutor? A prefeitura obrigatoriamente. É obrigatório, né? Obrigatoriamente. Se há uma suspeita de dengue, o médico que atende aquele paciente, ele tem que notificar a suspeita de dengue. Para o pessoal da equipe de epidemiologia já entrar em ação e ver onde está o possível foco, onde pode ser feito o trabalho para evitar que isso se alastre. Entendeu? Então, mas o ideal é que a hidratação do paciente, mais os sintomáticos, mais os medicamentos que a gente pode utilizar, principalmente em casos mais complicados, ele pode ser iniciado fora, em ambiente extra-hospitalar, fora do hospital, mas aos sinais de alertas estando presentes, a gente precisa procurar uma unidade hospitalar, pelo menos uma UPA, para que a gente possa iniciar o tipo de hidratação adequada, porque a grande maioria das vezes
o paciente apresenta por complicações por desidratação, e aí em desidratação pioram muito os sintomas, e se for uma cepa que possa predispor a uma dengue hemorrágica, o paciente vai evoluir com dengue hemorrágica, vai vir com sangramento importante, importante que eu digo assim, em vários sítios, pode ser gengiva, urina, intestino, pode acontecer, e chegando até o paciente evoluir com o choque hemorrágico da dengue, que é uma das complicações piores, levando a uma condição alta de óbito, entendeu? Quando não perde, como a gente viu as situações do filme que a gente estava em questão. Então, o tratamento normalmente vai depender de caso a caso, de que estágio o paciente esteja. A hidratação não é a que eu acho, a hidratação existe um protocolo para isso, e o ideal é que o paciente seja instalado nesse protocolo de acordo com o peso dele. Então, a hidratação vai de acordo com o peso do paciente, para que ele responda mais rápido e que ele não fique complicando ou não chegue à complicação mais grave do dengue, no caso da dengue hemorrágica. Tá. Olha, peguei uma manchete de 2 dias atrás. Sim. Marco Aurélio vai colocar na tela aí uma matéria da Folha que diz o seguinte: hospital de campanha no Distrito Federal tem alta demanda e pacientes desmaiando por dengue. Tá? Eu tô falando da capital do país, viu, gente? Tô falando da capital do país. Tá? Distrito Federal, Brasília. Tá? Pessoas chegando desmaiadas em cadeiras de rodas em busca de atendimento médico, enquanto uma paciente era transferida com máscara de oxigênio para a ambulância do SAMU, estacionada próximo a tendas montadas pela FAB, Força Aérea Brasileira. Esse foi o cenário presenciado pela Folha nessa terça-feira, dia 6, no estacionamento da UPA, Unidade de Pronto Atendimento da Ceilândia, uma cidade satélite de Brasília, tá? Onde as Forças Armadas montaram um hospital de campanha para tentar fazer frente à epidemia de dengue que atinge o Distrito Federal. O DF já concentra 46.298 casos prováveis de dengue até 4 de fevereiro, o que representa um aumento de 1.120% em relação ao mesmo período do ano passado. Então. Tá bom? Então, assim, eu vou encerrar essa fala aqui pelo seguinte: se Brasília, tá? Presta atenção, que tudo em Brasília funciona, viu, gente? Tudo funciona muito bem em Brasília. Tudo. Tô falando tudo porque eu morei lá, tá? Então eu conheço, como muita gente não conhece, que nunca foi lá, não sabe como é. Tudo em Brasília funciona, tudo. O agente de endemia, o hospital da base, o Agarran, que é o hospital regional da Asa Norte, o Agarrais, que é o hospital regional da Asa Sul, o hospital Sara Kubitschek, para pessoas politraumatizadas ou traumatizadas. Enfim, tudo funciona. E aí tá aí, 1.120% de aumento. E para você ter uma ideia, por exemplo, aí a gente pode pensar, né? Teve a primeira leva aí, que teve uma quantidade de vacina, como eu estava ontem em uma discussão com um infectologista, e ele citou essa situação. Se houver a tempo de chegar a vacina, que teoricamente já deveria ter sido feita, a vacina contra a dengue no nosso povo, agora, numa situação de surto, pela opinião do infectologista, ele acho que quem se expuser, são 2 doses, tá, gente? A vacina para dengue são 2 doses, sendo a primeira, se você tomar, o ideal é que você se exponha o mínimo possível, o mínimo possível, a possibilidade de você ser picado por mosquito da dengue. Por quê? Quando você faz a vacina, você teoricamente vai produzir anticorpos contra o vírus da dengue. Porém, se nesse período que você ainda não produziu o anticorpo, você for picado, o que é que acontece? Você tem chance grande de desenvolver a dengue, porque você ainda não produziu anticorpo para ele. Você vai acabar não conseguindo produzir a tempo o anticorpo e desenvolvendo a doença mesmo assim, mesmo tendo tomado a primeira dose. E o que pode acontecer quando a gente toma uma vacina, normalmente nosso sistema imunológico dá uma diminuída para produzir aquele anticorpo e ser capaz de combater a doença. Então, se vai tomar a vacina, toma a vacina e tem que tomar todo o cuidado do mundo, principalmente nesses horários, cedo da tarde cedo da manhã e final da tarde, para você não ser exposto ao mosquito da dengue. Uhum. Idade ideal é abaixo de 4 anos, a partir de 4 anos e até 60. Após disso, o médico deve ser consultado para poder, o infectologista de preferência,
para saber a possibilidade de fazer a vacina antes dessa idade ou depois dessa idade de 60. Com relação a quem tem doenças autoimunes, por exemplo, o ideal é que não faça. Não faça a vacina de dengue até você falar com o seu reumatologista, tá certo? Então, o ideal é, se você tem alguma doença tipo lúpus, se você tiver doenças desse tipo que possa ser acompanhado com o reumatologista, por favor, fala trombofilias, por exemplo, fala com o reumatologista primeiro, para poder se aconselhar para o tipo de vacina, se você vai poder tomar a vacina da dengue ou não. Mas o ideal é isso, tá? A vacina é uma prevenção muito eficaz, principalmente se for essa do Japão que já está pronta, já levou 12 anos de pesquisa, só esse detalhe, 12 anos para poder uma vacina ficar pronta, e não um toque de caixa, como ultimamente eu tenho visto aí, uma vacina experimental. Mas essa levou só 12 anos de pesquisa. Então ela está pronta para poder ser feita na nossa população. Mas eu estou aqui para exortar que as pessoas façam a parte delas. Evitem deixar água parada na casa de vocês. Agora, nesse tempo quente, é mais difícil. Mas sempre tem um vaso de planta, uma piscina abandonada, algum local na casa de vocês, vasilhas na casa de vocês, no quintal, que esteja exposto a qualquer tipo de água que possa empoçar, pode ser um criatório de dengue, e aí você vai ser a primeira vítima. Tá alertado aí, tá dado o recado aí para você pré-carnaval. Marcão, mandei aí para você o link para as redes sociais do Dr. Aquiles Lima, @Dr.Aquiles Lima, Aquiles com CH, tá aí na tela, o telefone 9961 4310, 99961 4310, é o telefone que você vai marcar suas consultas no consultório. Ele atende nas segundas-feiras no Sindicato Rural. Nessa segunda vai estar fechada porque é carnaval, mas na outra ele está aí, tá? Então você pode ligar para esse telefone também, 3530-8440, que é o telefone do consultório. Você vai falar com a Gerlane e vai marcar também. Na dúvida, não tenha dúvida, procure o especialista que ele vai lhe orientar da melhor maneira possível. As UPAs estão funcionando, né? A unidade de emergência para traumas está funcionando, o Hospital Regional está funcionando. Então, assim, não brinca não. E se proteja, né? Desses horários aí que você já sabe, 5h30 da tarde, de 6 às 9h30 da manhã, quando ainda a temperatura está mais ou menos amena. Doutor Aquiles, um abraço. Quero agradecer também a Cida Pereira, diz assim, obrigada por nos alertar, doutor Aquiles. Eu quero te agradecer, doutor Aquiles, pela presença aqui. Muito obrigado. A gente vai estar aqui de volta daqui a 15 dias. Estava com saudade de você, né, das nossas conversas aqui, de alertar e poder alertar a população. A gente modificou aqui, né, Marcão? Deu uma modificada aqui no visual aqui do Saúde. Ficou bem bacana esse layout novo que o Marcão vai mostrar aí pra gente aí. Enquanto a gente está falando aqui, né? Quem está vendo a gente aí no YouTube está vendo aí todos os nossos patrocinadores com todas as redes sociais, com todos os telefones. E aí não vai precisar a gente ficar dizendo sempre, que a gente sempre fala no final, mas aí é um novo modo de envolver aí os nossos internautas e também os nossos ouvintes. Muito obrigado pela bom carnaval. Vai ficar por aqui? Vou trabalhar para variar. Vai trabalhar, né? Os plantõezinhos básicos, né? Plantões básicos. Tá hoje não? Hoje não, graças a Deus. A Morena tá na cidade? Tá na cidade. Eita, rapaz. Aquele camarão, hein, Ana Tá Paula? na cidade. Tá bom. Então tá, um bom descanso para vocês. Valeu, um grande abraço aí no seu pequeno, na sua família, na Laurinha. Também, espero que ter esse trio aqui em breve. Eu acho que 2025, né? Se Deus permitir. Né, já vai estar todo mundo aqui. Coisa bonita, uma família bem formada, uma família bacana. Todo mundo sabe muita coisa, cada um aprende com o outro. Isso é muito legal. Deus abençoe você, cara. Valeu, obrigado aí. Valeu, que agradeço. Para você que vai ficar aqui na NN, muito obrigado pela audiência, tá? Daqui a pouco tem 2 horas, tem 40 minutos de música sem intervalo comercial, às 2 horas. Depois tem as 3 mais tocadas, as 3 mais gostosas, as velhinhas mais saradas da NN, né? No Lembra Dessa com o Sérgio. O Saúde em Foco volta na quinta-feira, gente, tá? Então até quarta-feira a gente não tem Saúde em Foco. Vai rolar música aqui, mas os comerciais vão rolar normalmente. E na quinta-feira